Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pratique a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos meditar o Evangelho que está em Lucas capítulo 8, versículos de 19 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, diante deste evangelho, é muito importante destacar o seguinte: Jesus não estava desvalorizando a sua relação com sua mãe, muito menos com os seus irmãos. E aqui destacando que a palavra irmãos não significa que são irmãos biológicos de Jesus, porque Jesus não teve irmãos biológicos. A palavra irmão quer dizer, pode significar primo ou qualquer outro parente próximos, porque a língua hebraica não tinha a palavra primo como nós temos. Pois bem, meus irmãos, além dele não estar desvalorizando a sua própria mãe, nem os seus parentes, mas Jesus estava nos ensinando que além dos laços de sangue, a verdadeira família espiritual é formada por aqueles que se dedicam a seguir a vontade de Deus. Por isso, ele nos convida a uma profunda comunhão com ele, baseada na obediência à sua palavra. E daí vem dois elementos muito importantes, meus irmãos, que é o finalzinho deste trecho do Evangelho que nós ouvimos, que é ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. Meus irmãos, ouvir não é simplesmente como vocês estão fazendo agora, certo? Ou seja, vocês estão detectando sinais sonoros e decodificando ele em palavras para ficar com isso talvez na mente. Não. Ouvir a palavra de Deus como Jesus quer é de fato entrar em comunhão com Ele, permitindo com que a sua palavra seja depositada em nossos corações. Me vem à mente aqui agora, quando uma criança está aprendendo a falar. Repare como que esta criança olha na boca da mãe ou do pai. Como que a criança tenta repetir as palavras com aquela atenção que ela está dando nos lábios do pai ou da mãe ou de qualquer outra pessoa. Meus irmãos, mais ou menos significa isso. Ou seja, ouvir a palavra de Deus é prestar atenção nas minúcias da palavra. Ou seja, como se nosso Senhor estivesse de fato pertinho de nós, falando conosco, e nós como crianças olhando para os seus lábios, prestando atenção naquilo, permitindo que a sua palavra entre nos nossos corações. E assim, com o passar do tempo, assim como as crianças, inclusive aprendem a falar errado com os pais e com as mães, porque eles prestaram tão atenção nas palavras do pai e da mãe, que até aquilo que fala errado, as crianças aprendem. Que nós aprendamos de Jesus, que nunca fala errado. Aprendamos de Jesus a sua palavra, que é palavra de salvação. E daí passamos para um outro nível, que é justamente partir da palavra como sinal linguístico, linguagem codificada, para uma vivência, para uma atenção à palavra, ao seu significado profundo em nossas vidas. Ouvir a palavra ultrapassa uma leitura simples que nós podemos fazer, mas significa ouvir com atenção, entender o significado profundo e, segundo ponto, pôr em prática. Amados irmãos e irmãs, que tristes de nós seríamos se nós não colocássemos em prática a palavra de Deus. Jesus está falando: olha, se vocês querem ser da minha família, se vocês querem estar em comunhão comigo, vocês precisam ouvir com todo essas características que eu já disse para vocês, e também depois pôr em prática. E aqui gosto sempre de relembrar um ponto crucial, um ponto que é base para nós, que são os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, não faltar às missas de domingo e dia de preceito. Meu irmão, cuidado com isso, é coisa séria mesmo. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não cobiçar as coisas do outro, não levantar falso testemunho e não cobiçar a mulher do próximo. Meu irmão e minha irmã, esses mandamentos são base para nós vivenciarmos a prática da palavra de Deus. E é claro, dando a tonalidade que o próprio Senhor Deus, que o próprio Senhor Jesus diz: olha, eu não vim abolir a lei, mas eu vim colocá-la
em plena prática, ou seja, eu vim ensinar a vocês a viver plenamente isso, ou seja, temos as leis, a como praticar, mas o Senhor nos ensina a colocar amor na nossa prática e não cumprir simplesmente por cumprir por uma obrigação. Como, por exemplo, nós diminuímos a velocidade no radar, porque senão nós vamos levar uma multa. Isso é um cumprimento vazio, externo, porque senão leva um castigo. Mas pôr em prática a palavra de Deus significa que nós precisamos colocar como tempero nesta prática o amor. E aí reparem que o amor está tanto na audição, quando eu ouço a palavra, como está também na sua prática. Portanto, meus irmãos, que Jesus Cristo envie seu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que sejamos capazes de pôr em prática a palavra de Deus, apesar e juntamente com todas as dificuldades e sacrifícios que nós precisamos fazer. Atenção, meus irmãos e minhas irmãs, então terça-feira, nós estamos aí na terça-feira, hoje é a bênção às famílias, então a missa para as famílias, por favor, estejamos presentes. Talvez você que o seu marido não vai, seu filho não vai, sua esposa não vai, leve no coração o nome desta pessoa para rezarmos por ela. Quem vem presidir a Santa Missa hoje para nós é o Padre José Carneiro. Hoje nós vamos ter um jantar, então quem vai preparar esse jantar para nós é a Luzdete. Então estejamos prontos e preparados para viver a Santa Missa e depois irmos para o salão paroquial para nós aproveitarmos esse delicioso jantar que vai ser preparado com muito amor a todos nós. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos agora rezar a oração a São Miguel Arcanjo. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós, cuja excelência e virtude são altíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Amém. Rogai por nós, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.